13 de maio de 1988. Peraí, é 13 de maio de 1888. Foi quando a princesa Isabel assinou a tal da Lei Áurea. E todos os escravos estavam livres! 1,5 milhão de escravos livres! Sem política pública, sem local para morar, sem direito à educação para os filhos e para os jovens da época, sem direito à saúde e ainda para piorar a situação na mesma época, lá em 1888, no mesmo andar da carruagem, o que eles fizeram? Os políticos da época trouxeram europeus, uma raça clara e pura, para ocupar o espaço dos escravos. E aí eles vieram para o Brasil, mas vieram, obviamente, sendo assalariados, receberam terrenos para morar. Enquanto os negros tinham que se virar como podiam. E como que eles se viraram na época? Mais de 1,5 milhão de negros libertos no Brasil foram ocupar os morros, sendo que na verdade deveriam ter sido feita uma política pública, uma reforma agrária para eles terem direito à sobrevivência. Mas na época também a ideia era que os negros, muitos, eles queriam que virassem, que voltassem para a África, né? Isso as autoridades da época imaginavam que se não dessem nenhum tipo de subsídios a eles iam ou voltar para a África ou morrer e a classe negra no Brasil iria acabar. Essa era a ideia dos senhores da época, mas não foi isso que aconteceu. Eles sobreviveram porque sim, somos uma raça forte, não desistimos nunca. E aí a gente sobreviveu, mas sobreviveu de que forma? De uma forma totalmente precária. Fomos morar nos morros, sem direito à saúde, sem direito à educação, sem direito a saneamento básico. E sim, a vida era muito difícil. A vida foi muito difícil e daí a gente entende o porquê desse atraso social que os negros vivem hoje no país. Um atraso social porque é derivado da época em que fomos libertados, mas não foi criados e nos dado a chance, né, de termos direitos iguais aos brancos da época. Então, quando você fala que a gente tem que correr atrás porque é difícil para o preto e é difícil para o branco, é uma fala incoerente. E aí, se você for procurar na história, você vai entender o porquê é uma fala incoerente, né? Então, gente, eu queria contar essa parte da história para vocês entenderem o porquê que a gente vive esse abismo social tão grande. Procura na história como é que aconteceu a libertação dos escravos, no Brasil. Foi de uma forma injusta, foi de uma forma covarde, foi de uma forma desumana. E aí a gente percebe que sim, fomos tratados como animais. E sim, em contrapartida, ou melhor, a consequência disso tudo é que hoje a gente tem esse atraso na sociedade tão grande, né? Quando se fala num país que tem 53% da população negra, onde estão os negros? Ou você acha normal você estar num restaurante, olhar ao redor e não ver nenhum negro. Ou você também acha normal estar numa universidade, olhar ao redor, numa sala de 30 e poucos alunos, talvez 1, 2, 3 negros, mais uns 2 mestiços, que daí já é uma mistura. Então você acha isso tudo normal? Não, gente, não é normal. E a gente tem que começar a se questionar isso. Né? Você que é branco tem que começar também a se questionar isso. Aonde estão esses negros? Se a maioria da população no Brasil se diz negra, aonde eles estão?
né? Onde está esse papel de destaque, né? Porque quantas vezes na sua vida, você que é da minha faixa etária, assim, de idade, 40 e poucos anos, quantas vezes na sua vida você foi atendido por um médico negro? Quantas vezes na sua vida você viu um advogado negro? Quantas vezes na sua vida você viu um professor negro? Difícil, né, gente? Então, esse primeiro capítulo fica para você pensar nisso, tá bom? Até o próximo!